Este episódio fala de 3 mulheres capixabas, artistas contemporâneas que têm fortes vínculos com a região serrana do Espírito Santo. Ora vivendo nas montanhas ou em outros países, as pintoras trazem em suas memórias traços afetivos com a região, sejam através da pintura ou mesmo na construção de forma vernacular de seus ateliês. Regina Schulan, pintora que vive e trabalha em seu ateliê na região do Aracê. Tem uma obra com referências no seu universo particular e em tudo aquilo que a cerca e na sua experiência de viver nas montanhas. Formada na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, Portugal, lá viveu grande parte de sua vida. Com forte traço singular e preciso, Regina vive no campo contemplando a paisagem e a beleza de Pedra Azul. A minha relação com, não posso dizer propriamente com a arte, mas com a vontade, o desejo de pintar, começou quando eu morei no Rio de Janeiro, tinha eu 17 anos. Eu digo sempre assim, eu comecei a pintar, feliz ou infelizmente, porque meu pai morreu. Porque penso que se ele estivesse vivo, eu teria ido trabalhar com ele. Quando ele morreu, eu saí do Brasil. E quando você pergunta qual é a minha relação com a pintura, eu saindo do Brasil, eu fui para Lisboa e depois para Londres. E foi em Londres que eu, num jornaleiro, vi uma revistinha dessas, tipo, coisas que você pode fazer enquanto você está aqui, cursos de artesanato, disso, daquilo. Havia uma escola de pintura, que é a Hartley School of Fine Arts, que tinha um ateliê aberto, você podia frequentar. Entretanto, eu tive que ir a Lisboa por algum motivo. Eu fui a Lisboa, mas levei os meus desenhos para mostrar o que viria a ser mais tarde o meu mestre Frederico Jorge. Mostrei os desenhos, entrei para essa escola assim, estou fazendo desenho, realizando o sonho da minha vida. E em Lisboa eu tinha um suporte, não é, que era o meu grande amigo, Fernando Mascarenhas, e na casa de quem eu fiquei durante muitos anos. Portanto, eu estive lá no Palácio Fronteira durante praticamente 30 anos que eu estive em Lisboa. Tiveram a oportunidade de ver o palácio e as coisas que eu faço, vão descobrir a base, onde é que está o cerne, porque as estátuas, tudo aquilo é arte pura. Todo o palácio, o barroco, o rococó, sutileza de uma brutalidade também, porque aquilo é muito preto no preto, preto no branco, os azulejos, os desenhos são fantásticos, imaginários os azulejos, os macacos, os animais, as figuras que aparecem, tudo isso fez parte da minha vivência durante os 30 anos que eu passei lá. Eu nunca fui de pintar coisas fora de mim, ou fora daquilo que me cerca. Agora, reportando lá, vinda para cá, qual é o choque disso tudo, se eu posso responder para vocês? Qual foi o grande choque para mim? Foi a cor. Nós temos aquelas nuances europeias maravilhosas. Nós aqui é preto e branco, aquele sol causticante que realmente faz sombras negras. Agora, esse envolvimento que tem aqui, eu pintar as coisas daqui que me rodeiam, tem a ver com eu estar onde eu estou. Eu não estou na cidade, eu estou no campo, eu levo uma vida de eremita, porque é acordar cedo, e é trabalhar, e é outras coisas que fazem parte da nossa vida, quem mora no campo. Que é buscar a lenha, é ver a horta, é o cano que furou. Nós temos uma vida completamente diferente no meio do campo. Agora, esse envolvimento daqui, o que mais me encanta é olhar para as montanhas. A gente fala na Pedra Azul, na Pedra da Mulher Deitada, nos verdes que envolvem,
Agora, os verdes estão verdes agora, porque não eram assim, esses montes eram nus, não tinham nada. Eu pinto e trabalho com aquilo que me cerca. É a maneira que eu consigo compreender o mundo. A maneira que o mundo se faz claro para mim. E a pintura me ensina muito isso. É através dela que eu me ligo ao mundo. Lena Sardenberg é uma artista autodidata que vive e trabalha em Los Angeles, nos Estados Unidos. Possui um interessante ateliê em Aracê, cuja arquitetura singular foi construída de maneira espontânea por pessoas e com materiais da região. Da moda à pintura, Sardenberg faz um mix de kimonos japoneses com seu universo pop dos anos 60. Fui para o Rio, fiz o curso de psicologia, me formei e no finalzinho da faculdade comecei a fazer roupas de couro para minha formatura, né? Após ter tido meu filho, após ter voltado para a faculdade, pro baile de formatura eu fiz um vestido de couro e fui estreando o vestido. Voltei para casa, em vez de ir para o consultório começar a trabalhar, fui para a máquina de costura fazer os vestidos. E daí a pouco eu estava fazendo desfile no Marina Barra Clube. E assim foi a minha carreira de psicologia. Então trabalhei 3 anos no Rio, fui para Los Angeles em 85. E lá continuei fazendo roupas de couro e vendendo para boutiques, boutique em Laguna Beach. Então fiz bastante coisa de couro em Los Angeles, até que conheci minha sócia. Assim que eu conheci minha sócia, ela tinha um ateliê na Laguna Canyon Road, em Laguna Beach. Um pequeno ateliê. E quando eu cheguei nesse ateliê dela, eu me lembro ela tinha alguns kimonos, ela tinha comprado alguns kimonos e eles estavam pendurados. E quando eu cheguei no ateliê, que eu vi os kimonos, foi assim a primeira vez que eu tinha visto, né, dúzias de kimonos juntos. E eu fiquei emocionada de ver aquela cena, né? Aqueles kimonos lindos, maravilhosos, vermelhos, exóticos. E ela me ofereceu sociedade naquele dia e eu aceitei. Saí de lá já sócias. Ela trazia kimonos do Japão porque dizem que o Japão, eles não usam roupas usadas, né? Não tem essa coisa. Nos Estados Unidos, né, tem o second hand, né, que as roupas usadas em toda a esquina, né? Mas então no Japão eles não usam porque tem essa história, né, da roupa ficar com o espírito da pessoa que foi embora. Mas na época foi baratíssimo e ela tinha 10 mil kimonos, compramos 10 mil kimonos. E eu me lembro que eu fiquei tão apaixonada pelos kimonos que eu tinha um respeito imenso e eu ficava tão emocionada com isso que antes eu disfarçava para ver se ela não estava me olhando e aí eu pegava os kimonos e beijava e pedia, dava um beijinho e pedia licença para cortar.
Meu irmão tinha, né, esse sítio e eu precisava de um ateliê, um lugar maior, né, para trabalhar. E eu, como pedreiro da região, começamos a mexer um pouco. Fomos fazendo aos poucos, né, só com material orgânico da região. As pedras, quando eu chegava, os rapazes falavam que bom, chegou a dona que só gosta das rejeitadas. Porque eu nunca queria as pedras certinhas. Quando a gente viu, descobrimos essa moita de bambu, eles chamam bambu guandua, que é o bambu próprio para construção, entre Pedra Azul e Venda Nova. Na passagem estava lá essa moita linda, maravilhosa. Né? Inicialmente comprei 50 bambus, 50 peças. Viemos e ficamos enlouquecidos de trabalhar com o bambu, com a beleza e com a qualidade do bambu, que é que nem ferro, ele é, né, muito duro, muito rígido. E com isso voltei, negociei, comprei o resto da moita. E foi logo depois que terminamos de construir o ateliê, levei no museu, no Afro Brasil, mostrei para o Emanuel Araújo, que ainda é o diretor do museu. E eu tenho foto, as telas no chão, o material no chão, e eu tenho foto dele olhando, eu num cantinho lá, com o coração batendo apertadinho. E ele terminou de olhar, analisou, falou para mim: volta para casa, vai trabalhar, eu vou te dar uma exposição individual. A questão do meu trabalho foi uma coisa bem livre, bem espontânea, porque como eu não tenho formação acadêmica, eu não seguia, né, não seguia nenhum, não tinha limites, né, então eu me jogava realmente com as minhas emoções e com os meus sentimentos, sem gênero, sem identidade própria, né? Era assim uma brincadeira muitas vezes erótica, porque eu gostei muito dessa, eu acho que justamente a Barra do Jucu me influenciou muito nisso. O nome da exposição era Eu Tenho um Sonho, de King a Obama, a Sagra Negra do Norte. E eu fiz, então, o Emanuel me comissionou para fazer esse trabalho, que ele imaginou que eu poderia dissertar muito bem, né? Então eu fiz um painel bem grande, de 4 metros e pouco, e vim desde a Ku Klux Klan até a eleição do Obama, né? O primeiro negro presidente nos Estados Unidos. Rosilene Ludovico, descendente da imigração alemã no Espírito Santo, vive e trabalha na Alemanha, onde se graduou na centenária Academia de Düsseldorf. Sua obra está impregnada das memórias de sua infância, que viveu nas montanhas. De olhar sensível e poético, a artista cujas pinceladas delicadas e precisas tem como tema em seu trabalho a solidão, a natureza, o ser humano e sua condição diante do mundo. Quando a água estiver fervendo, eu coloco no fubá. O brote é um pão alemão, né? Que quando eles vieram da Alemanha, então eles não tinham trigo. Aí eles plantavam o milho, aí eles peneiravam, socavam no pilão o milho, aí eles passavam na peneirinha de taquara, e aí eles colocavam para fazer o brote. Você aprendeu com quem? Aprendi com minha avó, com minha mãe, minha sogra. Naquela época todo mundo fazia brote. Toda casa tinha um forno. Essa casa foi construída pelo Rafael. Essa casa aqui foi construída pelo Rafael, pai dela. Aí quando eu casei, eu vim morar aqui. Não tinha energia. Esse aqui era o quarto da Rosilene, isso aqui era a cama dela, esse era o berço dela está até hoje. E aqui a cama, a penteadeira,
Aí era o quarto dela aqui, ó. Ela dormia aqui. Eu nasci em 1969 nas montanhas do Espírito Santo. A minha origem é alemã. Meus descendentes provavelmente foram para o Brasil em 1842. Se instalaram nas montanhas do Espírito Santo e por lá ficaram. A minha geração, a quinta geração, nesse lugar, foi a primeira que saiu de lá e foi para a cidade, para a capital do Espírito Santo, Vitória, e eu, de Vitória, vim para a Alemanha. O desejo, ele já estava em mim sem eu saber. Lá nas montanhas, eu já desenhava, pintava, coisas assim da escola, que eu na escola já me dedicava muito a essa parte de desenhar, de pintar. Eu saí das montanhas, a primeira coisa que eu fiquei fascinada foram as luzes da cidade. Aquilo foi uma coisa deslumbrante. O segundo contato foi com o mar, a imensidão. Eu senti uma coisa parecida quando eu subi as montanhas, lá no Espírito Santo, lá na casa dos meus pais, quando eu subi as montanhas, que eu olhava para aquela imensidão de montanhas e me perguntava, o que é que tem atrás dessas montanhas? E quando eu cheguei no mar pela primeira vez, com um vestidinho de crochê, todo branquinho, eu fiquei maravilhada diante daquela planície, daquela eternidade ali na minha frente. E mergulhei no meu vestidinho, mergulhei no mar de vestidinho e tudo. Foi muito emocionante. Foi assim, as duas coisas que mais me emocionaram, foi o mar e as luzes. Na universidade eu tinha uma vida também muito solitária, né? Pelas minhas limitações financeiras, não saía, tinha horários rígidos para chegar em casa, então passava a maioria do tempo que eu tinha livre estudando, fazendo os deveres de casa, desenhando e principalmente na biblioteca, porque a Universidade Federal do Espírito Santo tem uma biblioteca magnífica. Comecei a ver pinturas e todos esses pintores que eu via e ficava impressionadíssima com o trabalho deles, eram professores, a maioria professores na Academia de Arte de Düsseldorf. E quando eu vi isso no livro, que se chamava Arte Contemporânea, um livro da Taschen, eu pensei, é para lá que eu preciso ir, é para lá que eu preciso ir. Canalizei as minhas energias para me formar na UFES, me formei na UFES. E uma semana depois eu estava na Alemanha com visto de estudante de língua alemã. Eu já vim com visto pronta para ficar 1 ano. E assim eu fui na Academia de Düsseldorf, com o pouco que eu tinha assim, de referências, e fui sozinha lá na Academia de Düsseldorf numa segunda-feira, com os meus trabalhos embaixo do braço, para ver como fazia para entrar na academia, porque eu não falava alemão, não falava inglês. E a primeira coisa que eu ouvi foi, você precisa aprender alemão. Antes disso, não apareça aqui. Aí eu aprendi alemão, fiquei 3 meses nesse curso intensivo de alemão, voltei à academia. Novamente mostrei os meus trabalhos para um professor que estava naquele momento lá, porque esses professores são, primeiramente, artistas muito famosos que às vezes estão lá 1 vez ao mês ou a cada 2 meses, 1 dia. É muito difícil ter um encontro com um professor desses. O meu segundo encontro foi mais ou menos assim, ele olhou para o meu trabalho, olhou para mim e disse, trabalhos que eu tinha trazido da universidade, do Centro de Artes, da minha prova final lá do Centro de Artes. E olhou para mim e disse assim, com você e com seu trabalho eu não posso fazer nada. E já chamou o próximo aluno. Aquilo foi um grande choque.
Realmente eu fiquei muito triste, chorei muito, falei, nossa, como que eu vou dar conta de tudo isso? Como? E assim, aí eu tive o meu terceiro encontro com o professor Klapek, que me aceitou na classe dele. Mas isso tudo assim, muitas idas à academia, muita espera, muita paciência, muita perseverança para chegar a isso tudo. Não foi nada fácil, não foi nada de imediato. Eu me formei em 2003, em fevereiro. É quando a academia abre as portas durante uma semana, internamente 3 dias para as provas e depois externamente, né, para o público em geral, mais 4 dias. E eu fiz a minha prova final nesse período, terminei a minha prova final e o meu galerista, que eu trabalho hoje, que se chama Michael Zink, ele viu o meu trabalho, ficou muito impressionado, me deu o cartão e disse, olha, eu gostaria de trabalhar com você, eu sou galerista, gosto do seu trabalho, gostaria de trabalhar com você. E foi assim o nosso encontro, que já tem 15 anos e até hoje trabalhamos juntos. Aqui eu já estava fazendo uma exposição no museu, Haus Lang, Haus Essas, aqui perto, que é a arquitetura do Mies van der Rohe, que é um museu lindíssimo. Depois desse momento eu faço a exposição no Michael. A minha exposição no Michael, lá em Munique, veio Chris Deacon e Leon Kremper. Eles viram o meu trabalho. Leon Kremper, no momento, era curador do Haus der Kunst. Ele estava fazendo a curadoria de uma exposição de Franz Post, ele é especialista em Franz Post. E o Chris Deacon, que estava na abertura, viu os meus desenhos e as minhas pinturas e disse, que coisa maravilhosa, Rosilene precisa expor com Franz Post. Eu nem conhecia Chris Deacon, mas ele ficou muito encantado e falou para o Michael, Michael, a Rosilene precisa expor com Franz Post no Haus der Kunst ano que vem. No dia seguinte, Chris Deacon liga para o Michael Zink e fala assim, pergunta a Rosilene se ela gostaria de ir para o Recife, passar meio ano e pintar e trabalhar nos mesmos lugares que Franz Post trabalhou em 1624, por aí. Eu vou um ano depois para o Recife, fico lá meio ano trabalhando, volto para a Alemanha, faço a exposição no Haus der Kunst. Foi uma exposição muito bonita. Do Haus der Kunst já tenho uma proposta para expor em Nova York. E a partir desse momento eu passava meio ano em Düsseldorf, passava meio ano fora de Düsseldorf, com residências artísticas, que eu tive vários convites, muito solitárias, mas como eu já era acostumada com a solidão, e a solidão também é um tema, acabou se tornando um tema do meu trabalho, eu ia sem medo, eu ia com a maior coragem. Assim eu fui para o Japão, fiz uma exposição em 2007 no Japão, um dos melhores museus do Japão, maravilhoso, numa residência também artística, que se chama Museu Wang, numa montanha chamada Clematis no Oka, diante da montanha Fuji. Londres, Nova York, Itália, França. Em 2008, eu fiz uma exposição no Palácio Anchieta, no Espírito Santo, curadoria de Ronaldo Barbosa. Entre os trabalhos que eu mostrei, uma sala com pinturas murais monumental. Essa mesma ideia eu trouxe para a Alemanha este ano, da Galeria Zink, uma cachoeira de cores, de cor e de luz. O meu trabalho principalmente fala de luz.